E aí, meu amiguinho, minha amiguinha, mancebinho, mancebinha, como é que você está? Maravilha da natureza? O Ganso espera que sim, o Ganso espera que você esteja bem. Preparado para iniciar uma parte da física que é muito psicodélica, que é a física moderna. Para você entender o que nós chamamos de física moderna, a gente precisa lembrar o que é a física clássica, né? A física clássica é aquela física estudada até o final do século XIX, ok? Até aparecer lá em 1900 alguns cientistas que mudaram o paradigma de entendimento da natureza, beleza? A física clássica ela é basicamente constituída pela mecânica de Newton, né? Que a gente estuda no ensino médio. A gente tem aquelas leis do movimento, da gravitação universal, que a gente fala muito dela. É uma física em que a gente diz que é determinística. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente pode medir as coisas com precisão infinita, certo? E tendo as informações sobre o passado, o presente, a gente consegue com certeza saber o futuro. É tipo com uma determinação, com uma precisão infinita. Na física clássica, na física de Newton, né, existem várias grandezas, né, mas nós sabemos que existem grandezas que são relativas, né, que depende do valor em relação a alguma coisa, e tem grandezas que são absolutas, ou seja, independente de quem faça a medida, né, teria o mesmo valor, as mesmas medidas feitas por observadores diferentes, por pessoas diferentes. No caso da física de Newton, o tempo e o espaço são absolutos. O que isso quer dizer? Só para a gente contextualizar. Se passa um carro aqui em movimento, o mesmo tempo que demora para ele percorrer um quarteirão, para mim, é o tempo que demora para ele medindo o tempo lá dentro do carro. A distância que ele está percorrendo, para mim, é a mesma que para ele. A mesma distância estariam percorrendo, a mesma medida da distância estaria sendo feita. Isso é super corriqueiro na nossa vida. E no nosso cotidiano, a gente pode continuar pensando dessa maneira. Belezeira? Outra parte da física clássica é que não existia um limite para a velocidade do corpo, que a velocidade poderia ir aumentando indefinidamente, ok? Nós vamos ver que isso daí começa a ficar diferente na física moderna. E o Newton era um dos defensores da teoria corpuscular da luz. Ele achava, né, ele propunha que a luz era feita de bolinhas, né, de partículas. Essas partículas, quando batiam em algum obstáculo, refletiam. Quando passava de um meio para outro, mudavam a velocidade. E era assim que ele tratava a propagação da luz. Então essa era a mecânica de Newton, relacionada às leis do movimento. A outra parte da física clássica é o eletromagnetismo. Basicamente, né, sintetizado por esse cara aí que é o Maxwell. Ele uniu a eletricidade e o magnetismo, coisas que não se achava que tinha relação. O fenômeno que a gente estuda no final do terceiro, né, da parte de magnetismo, a indução eletromagnética, também tem uma explicação provinda aí do estudo do Maxwell, né, bem elegante, que é que um campo elétrico variável gera campo magnético variável, ou seja, nós temos a indução eletromagnética, um fenômeno muito importante que a gente estuda na física clássica. Outra coisa, né, outra discussão na física clássica é que uma carga elétrica acelerada, né, ela gera onda eletromagnética. Então, em antenas, por exemplo, que a gente tem antenas de celular, antenas de TV, antenas da Sky, antenas, por exemplo, a gente tem as cargas aceleradas lá gerando a onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética é enviada e captada por outra antena que, ao receber a onda, faz com que essas partículas se movimentem e a gente capta o sinal. Então,
cargas aceleradas, né, produz onda eletromagnética, tá? E foi ele que demonstrou matematicamente que a luz é uma onda eletromagnética, tá? E no vácuo, todas as ondas eletromagnéticas, você estudou isso na ondulatória, viaja a 300 mil quilômetros por segundo, 300 milhões de metros por segundo. Essa era a física, tá, do final do século XIX. Muito bem. Aí o que aconteceu? Existiam duas situações, tá, em que estavam nebulosas. Essas duas situações são denominadas nuvens de Kelvin, tá? Quais são elas? Depois eu vou falar uma curiosidade desse lance das nuvens de Kelvin. A existência ou não do éter. O éter era um meio que a galera imaginava que permeava todo o universo. Porque qual que era a ideia? Ora, se uma onda sonora precisa de um meio para propagar, a luz também deve precisar de um meio para propagar, tá? Então, esse éter luminífero, né, era um meio imaginário, né? Pensava-se que existia esse meio por onde a onda eletromagnética, por onde a luz propagaria, beleza? Então, lá no final do século XIX, a galera estava tentando absurdamente demonstrar e provar a existência desse éter, ok? Essa era uma das nuvens de Kelvin. A outra nuvem de Kelvin era a descrição da irradiação de corpos aquecidos, beleza? O que acontece? Quando um corpo ele está aquecido, acima do zero absoluto, ou seja, todos os corpos, quanto mais quente, mais ele irradia a energia. E essa irradiação da energia, ela é captada e pode ser plotada em um gráfico, tá? Aquela curva que a teoria clássica propunha não batia, não fitava ao que se media nas experiências de laboratório. Então lembre-se que a física, né, ou melhor, a ciência, é uma proposta de teoria e a validação na prática, ou uma prática em que você cria uma teoria para explicar aquilo que a natureza conta para a gente nas experiências. Então, as experiências feitas com corpos aquecidos de medida da radiação, da irradiação desses corpos, não coincidia com a previsão teórica. Nessa época, olha só que loucura, esse mesmo fulano aí, o Kelvin, sugeria aos seus alunos da universidade que largasse mão de estudar a parte de física, de ciência, porque era só essas duas coisinhas aí que tinham que ser explicadas, melhorar aqui uma medida ou outra, tal. E ó, tudo que a gente sabe aí da física, né, já parece que já descobrimos, né? Então, vai lá fazer outra coisa, segue outra carreira, tal. Ele sugeria para os seus alunos que fizesse outra carreira, porque ele já achava que tudo que tinha que se descobrir já tinha sido descoberto e bastavam essas duas verificações com instrumentos melhores para arrematar o que se sabia de física. Pobre diabo, né? O que aconteceu? Exatamente dessas duas nuvens surgem duas partes novas, que é o que a gente chama de física moderna. A existência do éter traz a relatividade, que era tentar unir duas teorias clássicas. A curva espectral da radiação térmica traz a física quântica e, posteriormente, os estudos mais avançados de física quântica. Então, dessas duas nuvens de Kelvin, saíram duas novas interpretações da natureza. E é isso que a gente chama de física moderna. É isso que a gente vai estudar nessa sequência de aulas. Para tentar demonstrar aquela presença do éter, os caras, esse fulano aí, o Michelson, né? Ele propôs um instrumento para tentar medir essa existência do éter. Qual era a ideia? Eu vou explicar rapidinho aqui para vocês sacarem qual que é a jogada. Esse cara é chamado de interferômetro de Michelson. O que significa isso? Vamos entender rapidinho qual é a jogada.
Já se conhecia o fenômeno da interferência. Você estudou isso daí lá na parte de ondulatória. Quando chega a duas cristas, a gente tem uma interferência construtiva. Quando chega uma crista e um vale, a gente tem uma interferência destrutiva, né? E isso pode gerar padrões de interferência. Você certamente estudou isso. Então a ideia aqui era a seguinte: tinha aqui uma fonte luminosa, certo? Uma fonte luminosa. Essa fonte luminosa, essa luz incidia nesse espelho que é semi-transparente. Então parte da onda ia para esse anteparo A, para esse espelho A, e parte ia para esse espelho B. E aí o que acontece? Essa reflexão aqui faria com que esses dois raios chegassem nesse anteparo aqui. O que acontece? Se a velocidade nessa direção for diferente nessa direção e não for uma coisa coerente, a gente teria um padrão diferente de interferência. Porque a ideia era a seguinte: vamos fazer um comparativo com o som. Quando a gente fala que a velocidade do som é 340 metros por segundo, a gente está fazendo essa medida em relação ao ar. Se o ar está soprando no mesmo sentido do som, em relação à Terra, a velocidade seria maior. Se o ar estiver soprando no sentido oposto à propagação da onda sonora, em relação à Terra, a velocidade seria menor. Então, a mesma ideia ia ser levada para luz, né? Então, presume-se que a Terra esteja se transladando em torno do Sol pelo éter. Então, se esse éter estivesse movimentando, a gente teria padrões diferentes aqui de interferência. E o que não foi percebido, por melhor que fosse esse instrumento, não se percebia o que achava-se que ia se perceber, que é a presença do éter. Até então, tentativas e tentativas foram feitas e a presença do éter não existia, não aparecia, sacou? Então, daí vem a explicação lá na física moderna. Hoje a gente sabe que no espaço, por exemplo, tem vácuo, não existe esse tal desse meio éter, mas até então achava-se que precisava desse éter, não é aquele éter da farmácia, não, que tem cheiro ruim, não. O éter é um meio imaginário, né, que permeava todo o universo. Então, a tentativa não foi boa porque perceberam que não tinha, né? Muito bem. Aí vem o menino Einstein, né? O menino Einstein é um físico de extrema importância, provavelmente é um dos mais famosos, né? Ele nasceu aí, ele é filho de judeus, nasceu aí na Alemanha em 1879, estudou nessa universidade. Existe uma lenda de que o Einstein era ruim em matemática, na escola. Pelo contrário, isso foi uma interpretação meio errada, porque nos boletins lá da época a nota ia de 0 a 6, e aí ele tinha 6 em tudo e o nego achava que era mais ou menos essa história aí, né? Fato que ele não se encaixava muito na rigidez alemã, né, onde ele estudou e tal, mas ele não era nem um pouco burro, tá? Nem um pouco burro. Esse cara, né, ele trabalhou num escritório de patentes lá na Suíça, né? E nas horas vagas ele fez experimentos mentais, imaginando situações da natureza. Em 1905, ele publicou alguns artigos que revolucionaram a física. Em experiências mentais, tá? Ele tinha um fetiche por trens. Então, se você observar a descrição de algumas experiências de Einstein mentais, aparece trens, né, se movimentando rapidamente. Inclusive, se você já assistiu Big Bang Theory, o Sheldon, que é um dos protagonistas lá, né, psicodélico, é fissurado por trens, por influência do Einstein, né? Então, olha só, essa é uma curiosidade que não tem nada a ver, mas é legal, né? Pelo menos eu acho. E daí, 2 desses artigos propunha a relatividade restrita, que a gente vai estudar, e o efeito fotoelétrico, que a gente vai estudar. E uma informação interessante, né, uma curiosidade, não sei se você sabe ou não, o Einstein ele ganhou um prêmio Nobel não por causa da relatividade. A gente tem uma ideia mais famosa do Einstein
que tudo é relativo, aquela história assim, a gente vai ver que não é, mas da relatividade. O Einstein ficou mundialmente conhecido por conta da relatividade. Mas o prêmio Nobel que ele ganhou foi pela explicação elegantíssima do efeito fotoelétrico, que a gente vai estudar na sequência de aulas de física moderna. Beleza? Muito bem. Para a gente entender a relatividade restrita, que é a que a gente vai abordar em breve, a gente tem que separar o que é uma grandeza absoluta de uma grandeza relativa. Bom, o que é uma grandeza absoluta? Uma grandeza absoluta é uma grandeza que qualquer referencial, em qualquer referencial que você faça a medida, pessoas medindo a mesma grandeza em diferentes referenciais, acelerado, parado, em movimento uniforme, a medida vai ser a mesma. Então, por exemplo, carga elétrica é uma medida absoluta. Independentemente de quem faça a medida da carga elétrica de um corpo, ela vai dar sempre o mesmo valor. A temperatura, a mesma coisa, grandeza absoluta. E aqui vem uma grandeza absoluta que não fazia parte da física clássica, a velocidade da luz. É daí que vai sair também a relatividade restrita. Agora, grandezas que são relativas, né? A trajetória é uma medida relativa. Dependendo de onde você está, você vê uma trajetória e outra pessoa vê outra. Exemplo, uma pessoa que vê uma bomba caindo de um avião. Ok? A gente, parado aqui na Terra, olha uma trajetória parabólica. O cidadão que está no avião olha uma trajetória retilínea. Você estuda isso lá no começo da física. Movimento e repouso são coisas relativas, né? Uma coisa pode estar em movimento em relação a um referencial e não estar em movimento a outro referencial. Uma pessoa dentro do carro que olha para fora está em movimento em relação à árvore. Mas essa pessoa não está em movimento em relação ao seu próprio carro. Então é uma questão relativa. E a velocidade do corpo também é uma medida relativa, né? Se você estiver se movimentando em relação a um outro referencial, a medida que você faz da velocidade é diferente de uma outra pessoa que não está junto contigo, por exemplo. Então, são grandezas relativas. E aí, né? Por isso que, como se diz aí de vez em quando, tudo é relativo de acordo com Einstein. Pelo contrário, né? Isso daí não é uma verdade. Para Einstein, não é tudo relativo, ok? São dois conceitos que até a física clássica eram, de fato, relativos, certo? Na física clássica eles eram absolutos e que na física do Einstein passa a ser relativos, beleza? Então, com isso aí em mente, nós vamos começar a aula que vem, a próxima aula, falando da relatividade restrita, belezeira? Então, vamos nessa. Até a próxima. Muito obrigado pela sua paciência. Essa é uma introdução. Espero que você tenha entendido. Espero que você participe das próximas aulas. Até mais, galerinha. Muito obrigado e valeu.